Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Abra, acenda, clique, não sei qual a Bíblia que você está usando. Mas vamos acessar aí Juízes, capítulo 6. Esse texto da palavra de Deus fala de um homem que foi pouquíssimo falado. Mas todo mundo sabe quem é ele, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu alguma coisa a respeito dele. E nós vamos conversar um pouquinho sobre uma saudação que esse homem recebeu. Juízes capítulo 6, versículo 12. Juízes 6, verso 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Podemos seguir? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Agora, se você recebesse essa saudação de um anjo, qual seria a sua reação? Como você reagiria hoje se chegasse do seu lado um anjo e dissesse: o Senhor é contigo, homem valente? Outra tradução está dizendo poderoso guerreiro. Gideão teve uma reação bem inesperada. Bem inesperada. Eu gosto muito de viajar no texto, sabe, irmãos? Viajar com a minha mente, né? E eu fiquei pensando sobre essas reações de Gideão e o que ele pensou antes de falar, porque ele vai conversar com esse anjo. E aqui tem uma coisa para a gente aprender: a gente pode conversar com o anjo, viu? A gente só não pode dar ordem. Quem dá ordem para anjo é Deus. Mas conversar com ele, a gente às vezes tem que tirar uma dúvida. E quem é você? Você é da parte do Senhor ou é contra nós? Você está aqui no Rio de Janeiro para espalhar chuva ou para conter a chuva? Você veio trazer desastre ou para impedir os desastres? Então você pode conversar com o anjo. Mas não dê ordem para anjo não, por favor. Deixa o Senhor fazer isso. E Gideão vai conversar com esse anjo, mas antes dele conversar, eu fiquei imaginando o que estava na cabeça do Gideão. E uma das coisas que veio para a minha cabeça, eu falei: está viajando na maionese esse anjo aí. Porque ele começa a falar dele mesmo, quem ele é. Eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor da tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Queridos, muitas vezes nós somos tomados por esse mesmo tipo de engano. Nós muitas vezes somos enganados da mesma maneira como o Gideão foi enganado aqui. A maioria das vezes nós estamos sendo enganados pela nossa mente. Um dos significados para a palavra engano é ilusão. E nós estamos sendo iludidos pela nossa mente. Nós permitimos que a nossa mente nos iluda, nos engane, com informações que não são compatíveis com a verdade de Deus a nosso respeito, né? Quantas vezes você já se pegou dizendo assim: eu não posso, eu não consigo, eu não sei? Será que você já se pegou falando essas coisas? Está tudo dando errado. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não dou conta, não tem jeito para mim. Você já se pegou falando isso, será? A Bíblia não diz isso, mas eu fiquei pensando assim, se o Gideão não pensou a respeito do anjo: esse cara não sabe nada a meu respeito. Nunca me viu antes, não sabe onde eu nasci, não sabe minha história, está viajando. Como assim varão valoroso? Como assim homem valente? Da onde que esse homem, esse anjo, está tirando essa afirmação a meu respeito? Da onde está saindo isso? Quem chamaria de homem valente um sujeito que está no lugar
onde se prepara trigo, ou melhor, um lugar onde se prepara vinho, malhando o trigo. Quem chamaria de valente um homem que está trabalhando como quem se esconde? Porque a realidade é que Israel era atacada anualmente pelos midianitas. E eles vinham e pisavam e pilhavam toda a lavoura de trigo. Israel era assolada. E sabe o que era pior? Eles não roubavam a lavoura e não levavam com eles para eles comerem. O prazer deles estava em pisotear, destruir aquelas plantações. E aí agora nós vamos ouvir um anjo chegando perto de Gideão, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Mas eu quero te dizer algo. Gideão estava mesmo malhando trigo no lagar. É verdade. O lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de preparar vinho. Você pisa a uva no lagar para preparar o vinho. É verdade, ele estava no lugar errado naquele momento. Mas o que o anjo estava dizendo é verdade também. Porque, querido, algo que eu quero que você nunca se esqueça, é que quem afirma a sua identidade é o seu pai. E se Deus disse que Gideão é um homem valente, aquele anjo estava ali para dizer a Gideão o que Deus queria dizer. Então eu quero dizer a você hoje, seja bem-vindo, homem valente. Quantos valentes tem aqui? Não seja tímido, viu? Não seja tímido. Tenha coragem para dizer que você é valente. Anualmente, Israel estava sendo atacado e roubado da sua colheita, mas naquele ano, Gideão decidiu fazer algo diferente. Ele falou: esse ano eu não serei roubado. Sabe, irmãos, uma coisa que falta em nós muitas vezes é atitude. Nós continuamos vendo coisas acontecendo ao nosso redor, nós continuamos vendo prejuízos vindo contra nós, ameaças do inferno vindo contra nós, e nós sempre nos posicionando como passivos. Não tomamos nenhuma atitude para levantarmos contra o nosso inimigo. Eu vinha no avião para cá, hoje à tarde, e quando nós entramos no estado do Rio de Janeiro, havia nuvens muito escuras. E começou o procedimento de descida. O piloto informou que o céu estava encoberto, mas a temperatura era de 30 graus. E eu comecei a me lembrar de que meses atrás, quando eu estive aqui, havia aqui muitas árvores caídas no chão, depois de uma ventania, de uma chuva forte que deu aqui no Rio de Janeiro, e que trouxe muitas tragédias para cá. Depois daquela ocasião, eu vinha para cá numa outra terça-feira, para pregar nessa reunião, e a chuva me impediu de vir. A reunião foi cancelada. Depois nós tivemos notícia daquela tragédia na Muzema. Chuva de novo. E agora nós estávamos encerrando o louvor. O pastor Emerson subiu aqui, tomou a palavra e perguntou assim: irmãos, isso é chuva? E quando nós estávamos sentados juntos ali, eu falei: pastor, nós precisamos discernir, que chuva é essa? Quem é que está trazendo essa chuva? A chuva de Deus não vem para causar destruição, a não ser que essa cidade esteja debaixo de juízo de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que, pessoalmente, nós poderíamos dizer que há muitos motivos para Deus julgar o Rio de Janeiro.
Mas eu acredito que há muitos motivos para Deus resgatar o Rio de Janeiro. E que esses motivos são maiores do que os motivos que Ele teria agora para julgar. Eu gostaria de encorajar você a começar a perguntar ao Senhor: que chuva é essa que está vindo contra o Rio de Janeiro, Senhor? Porque nós estamos sendo assolados como cidade. Nós estamos vendo casas destruídas, ruas alagadas, carros destruídos, pessoas morrendo, e nós ainda não discernimos o que é isso. Está vindo do Senhor ou é o nosso inimigo que está nos atacando? Isso aqui, queridos, é só um pequeno parênteses que eu estou abrindo aqui. Porque eu não posso ser um valente poderoso nas mãos do Senhor e continuar passivo, malhando trigo no lagar. Quem está me entendendo? Amém? Então eu quero te encorajar, levante-se, posicione-se em Deus e consulte o Senhor a respeito disso. E quando o Senhor te responder, comece a orar na direção que Ele te apontar. Amém? Gideão está sendo encorajado aqui. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro, mas ele está malhando trigo no lagar. Quando ele ouve essa saudação, irmãos, ele começa a questionar o anjo. Eu sei das histórias do passado, eu sei das coisas que aconteceram com os nossos pais, eu estou ciente de tudo isso. Eu estou sabendo que Deus fez coisas excelentes no passado, mas onde está essa guarda? Onde está essa proteção de Deus? Onde está? Eu não estou vendo nada disso acontecer agora. É por isso que eu estou aqui no lagar, malhando trigo. O Senhor nos criou perfeitos, irmãos, Ele nos criou pelo seu propósito, e por isso, quando Ele nos dá uma ordem, um comando, Ele sabe que nós podemos cumprir. Deus nunca pediu algo a alguém que aquela pessoa não pudesse cumprir. Nada, nunca. Sempre que Deus pediu algo, que alguém fizesse algo para Ele, aquela pessoa tinha plenas condições de cumprir. Mas nós, às vezes, achamos que não. Um pastor, meu amigo, foi ele quem fez o meu casamento, e durante um tempo ele nos discipulou. Ele contou uma experiência dele em casa. Naquela época ele tinha 2 filhos, pequeninos ainda, e um deles estava um pouco maior, e ele chegou ao banheiro, e quando ele chegou, a escova de dentes daquele menino estava em cima da pia. Então ele chamou o menino: vem aqui. O menino foi. Filho, olha, o lugar de guardar a escova é aqui. E abriu o espelho, sabe aqueles espelhos que tem assim um lugar de pendurar, né, a escova de dentes? É aqui que pendura a escova de dentes. Ele falou: tá bom, papai. E aí ele colocou a escova de dentes. Tá vendo? Papai vai colocar aqui. Colocou. E essa cena se repetiu mais 2 ou 3 ou 4, não sei quantas vezes. E um dia ele estava já pensando em fazer um investimento naquele garoto. Não tem um tipo de investimento que a gente faz nos meninos, na poupança dos meninos? Não é? Na hora de disciplinar, a gente tem que fazer um investimento de poupança para os meninos, não é assim? Ele estava pensando em fazer esse tipo de investimento. Então, os 2 entraram juntos no banheiro de manhã e foram escovar os dentes, os 2. Então ele está lá, o menino terminou primeiro. Não sei se ele teve de propósito essa intenção, essa ação de esperar o menino terminar para ver se ele ia guardar a escova de dentes. Mas o menino terminou primeiro. E quando ele terminou, ele abriu aquela portinha do espelho e saltou, tentando colocar a escova no lugar, mas ele não alcançava o lugar. Então ele pegou a escova de dentes, deixou em cima da pia e saiu e foi tomar café. E aí aquele pastor sentiu no peito dele que ele estava pedindo para o filho dele algo que o filho não conseguia fazer. O coração dele foi quebrado. Ele falou: Senhor, eu não sabia disso. Então o Senhor perguntou para ele: alguma vez eu te pedi para fazer algo que você não pudesse? Ele disse: não, Senhor, o Senhor nunca fez isso.
Mas como eu vou fazer com meu filho? Então o Senhor disse a ele: continue ensinando para ele, porque ele vai aprender pelas repetições e vai aprender vendo você fazer. E quando ele crescer, ele vai colocar a escova no lugar. Deus tem maneiras simples de nos ensinar as coisas, mas às vezes essa simplicidade é impactante. E são essas coisas simples, mas impactantes, que nos transformam, que nos mudam. O Senhor queria ensinar para o Gideão muito mais do que ele era um poderoso guerreiro. O Senhor queria ensinar ao Gideão muito mais do que malhar trigo no lugar certo, no eirado e não no lagar. Algumas vezes nós estamos dizendo para o Senhor: eu sou um coitado, um desamparado. O Gideão até poderia ter dito isso ali. Mas diante dele estava o Senhor, falando cara a cara com ele, e ele continuava reafirmando o engano. Eu sou pequeno, eu sou menor na minha casa, minha família é a menor da nossa tribo, a nossa tribo é a menor em Israel. Mas não é isso o que Deus estava dizendo. O que Deus estava dizendo é: você é um homem valente. O que o anjo estava dizendo é: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor jamais nos desampara, jamais. Gideão se esqueceu de que a nação pecou, e porque a nação pecou, ela atraiu o juízo de Deus sobre si. Então, quando você vai olhar para o texto, você vai notar o Senhor prosseguindo, falando com Gideão ainda, como se ele tivesse recebido todo o entendimento e a revelação do que Deus queria e a respeito da identidade dele. E o Senhor fala com ele assim: vai nessa tua força. Que força? Acabei de dizer que eu sou o menor. Minha família é a menor, minha tribo é a menor. Que força? Gideão talvez tenha dito para o anjo: pirou. Pirou de vez agora. Eu estou aqui me escondendo dos midianitas, estou malhando trigo no lagar, e ele disse que eu sou forte. Vai nessa tua força. Ele disse que eu devo livrar a nação. Enlouqueceu esse anjo. Não deve ter vindo da parte de Deus, ou então deu uma trombada com o principado no caminho até aqui e perdeu o rumo. Uma das nossas dificuldades, irmãos, é que nós somos muito superficiais, até em relação a nós mesmos. Nós não temos a iniciativa nem de nos aprofundarmos em nos conhecer. Quando alguém propõe a você, você precisa se conhecer melhor. Tem coisas em você que você você percebe que não está rompendo. E você está achando que é espiritual, você está achando que é demônio. Não é não. É você que não está se conhecendo. Você precisa descobrir algumas coisas a seu respeito aí, que você vai resolver. Nós somos superficiais até em relação a nós. O Senhor está dizendo a ele: você é poderoso, você é valente. Ele está dizendo: não, eu sou pequeno, eu sou menor. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos conhece, para dizer que o Senhor nos conhece, ela vai dizer assim: o Senhor te conheceu quando você era uma substância sem forma. Será que Deus te conhece? A insistência de Gideão era: como é que eu vou livrar Israel? Sendo essa pessoa que eu estou dizendo, o menor na minha casa, a menor família da tribo, a menor tribo de Israel. É comigo mesmo, anjo, que você quer falar? É comigo mesmo esse negócio? Mas a saudação não mudou, não. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Ele está te chamando de varão valoroso, porque essa é a sua identidade.
quando Deus nos chama pelo nosso nome, quando Deus nos revela a nossa identidade, Ele só está nos dizendo como é que Ele nos vê. Gideão estava cheio de problemas. Ele tinha um problema sério de rejeição. Tinha um problema sério com o abandono, porque era assim que ele se sentia. Olha o que ele está falando a respeito dele, diante da palavra do anjo, e você vai perceber que as dores dele estavam aí. Dor de abandono. Ele conhecia um Deus que no passado tinha feito isso ou aquilo, mas ele não tinha relacionamento com esse Deus. Quantos de nós sabemos da história de Deus, mas não sabemos nos relacionar com Deus? Irmãos, o Senhor tem me impactado com algo muito tremendo. Eu amo o Velho Testamento, amo estudar o Velho Testamento. Tem dias que eu passo mergulhado no Velho Testamento. E dentro do contexto do Velho Testamento eu amo o Pentateuco, e dentro do Pentateuco, o livro de Êxodo, e dentro do livro de Êxodo, o tabernáculo. Irmãos, o tabernáculo conta tudo a nosso respeito, tudo a respeito do céu, tudo a respeito da igreja, tudo a respeito do propósito de Deus, tudo. Toda a história está ali dentro do tabernáculo. E o tabernáculo tem um móvel que a maioria de nós não discerniu. E é interessante que esse móvel está no lugar mais escuro do tabernáculo, não tem nenhuma possibilidade de entrar luz lá. Ele fica no Santo dos Santos. O tabernáculo tinha 3 ambientes. O primeiro ambiente é o átrio lá fora. Esse átrio recebia a luz do sol. Ali estava o altar do sacrifício e a pia de bronze. Ele tem o segundo ambiente, que é o lugar santo, onde está a mesa com os pães da proposição, o altar do incenso e à esquerda a menorá, que era a luz para aquele ambiente. Depois desse ambiente tem um véu que pesava cerca de 1 tonelada. Não passava luz desse ambiente aqui, chamado santo, para o outro ambiente chamado Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha uma tampa chamada propiciatório, e nessa tampa havia 2 querubins que formavam uma mesma peça, uma peça só com a tampa. Esses querubins estavam olhando para dentro da arca, e com uma asa eles tocavam a asa um do outro. A gente vê várias fotografias de arcas. Em todas, ou na maioria das fotografias de arcas que você vai ver, os 2 estão ajoelhados em cima da arca e tocam nas asas, as 2 asas uma na outra. A Bíblia não fala que tocavam as 2 asas. E eu encontrei a fotografia de uma arca, onde o querubim está ao lado, na porção mais lateral, cada um na porção mais lateral, e ele estende a asa dessa forma e olha para dentro dela assim. Que foi, do meu ponto de vista, a melhor descrição que eu achei da arca. Por quê? Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo com todas as suas peças, Deus fala com ele assim: tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que te foi mostrado no monte. Não havia pessoas com o conhecimento que Moisés recebeu no monte. Então Deus derrama uma unção específica sobre algumas dessas pessoas, e elas passam a fazer coisas que elas nunca fizeram antes. Acabou a construção do tabernáculo, essa unção também foi embora. E quando Deus fala sobre a arca, Ele fala assim: ali eu virei e falarei contigo, entre os querubins. Aí então, se você olha para aquele móvel, que tem um caixote aqui, um querubim do lado de cá com a asa assim, outro querubim do lado de cá com a asa assim, o que você está vendo aqui no meio?
Aqui no meio tem um trono. A arca da aliança é um trono. Aí Deus fala com Moisés assim: ali eu virei e falarei contigo. Deus vinha e se assentava naquela arca. Moisés nunca viu a face do Senhor, mas ele contemplava a glória. Não, peraí, da glória ainda não. Agora essa arca está dentro de você e você carrega essa glória. Querido, Deus tem me impactado com essa verdade. Aí você fala assim: pastor, mas depois de tanto tempo pastoreando, agora que você descobriu que carrega a arca? Não. Agora eu tomei consciência do que isso significa. Quando nós recebemos o Evangelho, a pessoa que nos levou o Evangelho, nos trouxe o Evangelho, ela deve ter nos ensinado que Jesus veio morar dentro de nós. Que o Espírito de Deus também veio morar dentro de nós. Que o Pai também veio morar dentro de nós. Essas são informações que nós recebemos, irmãos, e eu não creio que todos nós tenhamos recebido essas informações com a profundidade que ela deveria ter sido entregue. E talvez nós não mergulhamos em Deus para entender o que isso significa. Você carrega a arca. Você carrega dentro de você o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estive estudando a semana passada o livro de Efésios. E o livro de Efésios é excelente para se produzir ensino bíblico, discipulado, porque é um livro que vai tratar da nossa vida como um todo, em 6 capítulos. É impressionante a riqueza daquele livro. E se você observar com cuidado, com carinho o livro de Efésios, você vai ver que Paulo está escrevendo a uma igreja que ele começou. Uma igreja que ele plantou. Foi lá que a grande Diana dos Efésios foi celebrada por 2 horas. 2 horas. E por que ela foi celebrada 2 horas? Porque o povo de Deus chegou naquela cidade, começou a pregar o evangelho e o povo começou a se converter. E os construtores de ídolos e os edificadores daquele templo começaram a reclamar. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Esse povo está começando a ouvir o que esse homem está falando aí, o que esse pregador está falando aí. Isso não vai ficar bom, vai dar ruim. Vamos proclamar aqui a Diana dos Efésios. E começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Isso durou por 2 horas. Mas ali nasceu uma igreja. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, anos depois, Paulo agora está escrevendo aquela igreja. E se você ler com cuidado e com carinho a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver quantos problemas aquela igreja tinha. Os maridos não sabiam se relacionar com as esposas, nem as esposas sabiam se relacionar com os maridos. Então Paulo foi ensinar: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Ele vai ensinar os filhos a se relacionarem com os pais se relacionarem com os filhos. Pais, não irritem seus filhos. Filhos, sejam obedientes em tudo aos vossos pais. Paulo vai trabalhar a identidade. Ele vai dizer: você é remido, redimido. Você é do país de Deus e da família de Deus. Paulo está trabalhando todas essas coisas ali, porque aquela igreja estava cheia de problemas. E um dos problemas daquela igreja é que aquela igreja estava apagando o Espírito Santo. E é nisso que o Senhor tem trabalhado comigo.
Porque é muito fácil entristecer o Espírito Santo. É muito fácil apagar o Espírito. Antes de vir para cá, nós estávamos conversando ali. E a gente estava falando sobre as várias formas de culto que nós temos percebido nos nossos dias. E há uma tristeza, irmãos, no meu coração, quando eu sinto a superficialidade da reunião. Quando você chega num lugar e percebe que a reunião não está atraindo a presença de Deus. Porque se nós viemos aqui para celebrar o Senhor, pressupõe-se de que Ele estará na reunião. O culto não é feito para você se sentir bem. O culto não é para você. Essa reunião não acontece por sua causa. Ela acontece por causa do Senhor. Quando nós nos reunimos, nós não viemos de mãos vazias, é porque Ele está aqui. Então, se você vem para a reunião e você começa a criticar o louvor, hoje não foi bom, né? Talvez você não esteja bem. A pregação daquele pastor, quem é aquele pastor mesmo? Pastor Geraldinho, já põe o nome no diminutivo, que é para ser pequeno mesmo. A palavra dele é proporcional ao nome. Mas quão grande você está sendo nessa reunião? Qual o tamanho da contribuição que você deu para essa reunião? Quanto tempo você passou orando para que Deus trouxesse pessoas aqui para ouvirem a palavra hoje? A reunião não é para mim. A reunião não é para o pastor Emerson ou para a pastora Fernanda, que presidem esse ministério, não. Essa reunião acontece por causa de Jesus. Ela é para Ele. Eu preciso ter a consciência do Deus que mora dentro de mim, que habita dentro de mim. Porque quando eu estou do banco criticando o que está acontecendo aqui, eu estou entristecendo o Espírito de Deus. Quando eu estou formatando a reunião e dizendo que nós só podemos cantar 3 canções, ou que a pregação só pode durar 20 minutos, eu estou apagando o Espírito Santo. Quando eu começo a dizer que eu não posso continuar frequentando essa igreja, porque aqui as coisas são assim, assado, frito ou cozido, eu estou afastando de mim o Espírito Santo. Porque o governo da igreja pertence a Ele. Não tem nada disso nesse esboço, pastor. Mas Deus sabe por quê. Por que você veio hoje aqui, irmão? Você veio fazer o que aqui mesmo? Você veio honrar o Senhor? Pastor Emerson, agora há pouco estava falando da dificuldade que às vezes é falar de dinheiro na igreja, porque as pessoas entortam o nariz para um lado e para o outro. Mas a palavra de Deus fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua fazenda. Toda a tua fazenda. Ah, Jesus. Mas quando Gideão, mais tarde, recebe a revelação da identidade dele, ele mobiliza um exército de 32 mil homens. Foi necessário Deus dizer para ele assim: tem gente demais aí. Se vocês forem para a guerra com essa quantidade de gente e vencerem, vão dizer que foi pelo braço de vocês. Não é assim que funciona comigo. Manda um bocado embora. E aí foram sendo mandados embora os covardes, aqueles que tinham construído casa, mas não tinham desfrutado dessa casa, quem tinha plantado uma vinha, mas não tinha comido do fruto da vinha. Essas pessoas foram sendo mandadas embora, ficaram 300. Deus teve que intervir.
Você já entendeu sua identidade? Mas se esses todos forem à guerra, vão dizer que a vitória foi conquistada no braço deles. Não é assim não, Gideão. Então agora, com entendimento, ele vai ouvir a voz do Senhor, vai receber estratégia do Senhor, vai ver a vitória do Senhor, e vai chegar ao ponto que os compatriotas dele vão dizer para ele: governe sobre mim, reine sobre nós. Mas Gideão sabia que era o Senhor quem devia governar aquele povo. É o Senhor, não eu. É o Senhor. Houve um outro homem chamado Davi. Esse homem conhecia a identidade dele, ele sabia quem ele era em Deus, era um adolescente quando foi ungido rei de Israel. Ele viu os exércitos em guerra contra os filisteus, mas na postura de Davi nós vamos ver outra atitude. Ele conhecia e assumia a própria identidade. Ele não era uma pessoa cheia de dúvidas, como Gideão, cheia de incertezas, de inseguranças, de medos. Não, Davi era alguém que mantinha um estreito relacionamento com Deus. Ele sabia quem ele era. Quando você observa o primeiro livro de Samuel, você vai ver algumas coisas no Davi. Você vai aprender que quem conhece a própria identidade tem sempre uma palavra de conforto e de encorajamento para o outro. Quem conhece a própria identidade se apresenta para a batalha. Qual é esse contexto aqui? Davi e Golias. Todo mundo apavorado. 40 dias o gigante vindo, afrontando os exércitos do Senhor. O Davi chega, vê aquele contexto e se apresenta diante do Saul. Fica triste não, Saul, eu vou lá e vou guerrear. O Senhor vai nos dar a vitória. Como assim? Você é um menino. Preocupa não, quem tem o conhecimento da própria identidade tem testemunho de vitória para contar. Eu já rasguei um urso pelo meio, um leão. É o Senhor quem vai me dar essa vitória. Quem conhece a própria identidade sabe que a sua vitória, a sua força não vem do seu braço, mas vem de Deus. Vem de Deus. Que diferença, Davi e Gideão. Que diferença. Quem tem a sua identidade afirmada pelo Senhor e já reconhece essa identidade, sabe que a sua força é proveniente de Deus e reconhece os livramentos do Senhor. O Senhor me livrou do leão e do urso, vai me livrar desse gigante também. Quem reconhece a identidade tem a bênção da sua autoridade. Saul abençoa o Davi e fala: vai, meu filho, e o Senhor seja contigo. Irmãos, algumas vezes as pessoas chegam perto dos seus líderes, dos seus pastores, e falam assim: pastor, eu estou querendo fazer um curso assim, assim, assim. Aí o pastor fala assim: meu filho, não é o tempo para você agora. Vamos caminhar um pouco mais. Por quê? Você acha que não, mas o seu pastor sabe do seu cheiro. O seu pastor tem de Deus um comissionamento para cuidar de você. E aí você reluta e vai fazer o curso e se perde. Como assim? Eu fui fazer um curso dentro do contexto bíblico, eu estou estudando Bíblia. Sim, você está estudando Bíblia. Mas você está tão verdinho que aquilo que está sendo ministrado você não tem ainda condições de processar. Vai te confundir.
e vai desencaminhar você. Quando você quiser fazer alguma coisa, vem consultar a sua autoridade e saia debaixo de bênção. Se o Senhor disser que você pode ir, você vai receber a bênção da autoridade. E quando você chegar lá, você vai ser abençoado, não vai se perder. Amém? Quem conhece a sua identidade tem vestimenta própria, não usa roupagem de outro. Saul quis emprestar a armadura dele. Irmãos, tem pessoas, eu vejo muito isso no Brasil afora. Tem pessoas querendo usar o gesto do outro por causa de uma unção que viu no outro. Tem pessoas que querem imitar a voz de outra pessoa. Querido, essas pessoas estão perdendo a própria identidade, querendo usar a roupagem do outro. Deixa eu dizer a você, Deus tem uma roupa feita para você. Você não tem que usar nada do outro. Ninguém tem que cantar como Fernando ou como Emerson. Ninguém tem que tocar bateria como como Léo. Ninguém tem que tocar teclado como Danilo. Deus te deu dons e habilidades para desenvolver aquilo que Ele tem com você. Para de imitar o outro. Para de desejar a unção do outro. Para de desejar a identidade do outro. Procure se conhecer, saber quem é você. Como Deus vê você, irmão. Mas sabe qual que é o problema nosso? Nós temos preguiça. Porque para chegar a determinados níveis de unção, nós precisamos de determinado tempo na presença do Senhor. Não adianta você querer pregar na unção do fulano de tal. Você não gasta tempo diante do Senhor, nem para saber o que Ele quer falar com a igreja. Aí você quer pregar com a unção que está no outro, ou você quer cantar com a unção que está no outro. Não, querido. Vá para diante do Senhor para Ele te dizer quem é você, para Ele chamar você pelo nome. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, e Ele foi conversar com os anjos que iam à frente, o Senhor falou assim: não, eu tenho que contar para Abraão aqui, porque ele é meu amigo. Eu não posso ocultar essas coisas do Abraão, ele é meu amigo. Você já teve a experiência de ser tratado por Deus com esse tipo de intimidade? Você já teve um momento quando você soube que Deus estava considerando você amigo? Deus estava podendo contar com você naquela hora? Você teve já essa experiência de Deus dizer assim: eu estou podendo contar com você, faz isso para mim? Use a sua própria roupa, irmão. Não modifique sua voz. Não modifique seu jeito de se vestir. Não, querido. Conheça você mesmo. Saiba quem é você diante de Deus. Saiba como Deus te vê. Porque essa é a sua identidade. É como Ele te vê. Amém? Quem conhece a própria identidade sabe onde buscar e encontrar o Senhor. Porque Ele é que é o autor da vitória. Quem conhece a sua própria identidade não se esquece das suas origens e do seu chamado principal. Sabe uma coisa que
mexe comigo quando é falado a respeito de Davi. Quando Deus vai falar a respeito de Davi, ele fala assim: eu te tirei de detrás das malhadas. Eu não sei se você sabe disso, querido, mas tem algo aqui que é muito precioso. Tudo indica que Davi era filho de Jessé, mas não da mãe dos outros irmãos. Por quê? Você vai ver Davi escrevendo nos Salmos que Deus o tirou de um lamaçal. Você vai ver Samuel chegando na casa de Jessé, mandando vir a preparação de um banquete, mas Davi não é convidado. E quando esse texto está dizendo, eu te tirei de detrás das malhadas. Não sei se você sabe, mas as malhadas era o restolho do rebanho. As ovelhas que não serviam para sacrifício. Porque uma ovelha, para ser sacrificada, ela não podia ter mancha e nem defeito. Davi cuidava do resto do rebanho do pai dele. E Deus fala com ele assim: eu te tirei de detrás das malhadas. Deus está dizendo para o Davi assim: eu sei de onde você veio, porque fui eu quem colocou você lá. De onde você veio, querido? De onde você saiu? Onde você se encontra agora? Você está fazendo aquilo para o que Deus te chamou? Você está exatamente dentro do propósito de Deus para a sua vida? Ou será que você está vestindo uma roupa que não é sua, usando uma voz que não é sua? Davi não se importou com o desprezo dos irmãos dele. Ele sabia que o futuro dele estava nas mãos de Deus. Quando ele foi para lutar com Golias, pergunta dos irmãos: onde está aquele pequeno rebanho do nosso pai que você desprezou, abandonou? Quem está cuidando dele? Davi nem deu atenção. Quando Samuel chegou para ungí-lo, ele estava fora. Samuel viu Eliabe e pensou consigo mesmo: é este o rei, está diante de mim o rei. O Senhor fala com ele: não, Eliabe, você está olhando a aparência, eu vejo o coração. Quando Davi entra no recinto, onde aquele banquete estava preparado, o Senhor fala com Samuel: fica de pé. É ele, um menino, adolescente, ruivo, cheio de sardinha no rosto, mas era ele. Era ele que durante as noites, cuidando do rebanho para que nenhum lobo viesse, ficava compondo salmos e declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Era lá que ele ficava treinando com a funda. Rodava a funda, lançava a pedra, fazendo pontaria nas árvores.
Porque se chegasse um animal, ele tinha que estar preparado para acertar aquele animal. E Davi estava sendo forjado ali para ser o rei de Israel. Ele nunca teve medo de inimigo nenhum, mas ele partia para cima do inimigo. Ele sabia quem ele era, com quem ele estava e em quem ele estava. Um homem só, conhecendo bem a sua identidade, põe para correr um exército inteiro. Davi, com uma pedra, derrubou Golias, tomou dele a espada, cortou a cabeça, e os filisteus começaram a correr. Que diferença! Que diferença! Meu Deus! Quem era Gideão e quem era Davi? Que posturas diferentes, Gideão e Davi. Quantas coisas diferentes nós poderíamos relatar sobre esses dois homens. Mais tarde, o Senhor vai chamar Gideão para uma outra guerra. Quando o Senhor chama Gideão para essa outra guerra, Ele vai dizer: você vai levar trombetas, cântaros e tochas. Agora já entendendo quem ele é, já sabendo o que ele tinha que fazer, o que Deus queria com ele. Então Deus dá para Gideão uma daquelas estratégias que só Deus dá, né? Aquelas bem malucas. Como foi com Josafá. Põe os levitas cantando na frente. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles estiverem cantando, adorando, eu vou desbaratar o exército inimigo. E agora aqui com Gideão, Deus está dizendo: leve cântaros, tochas e trombetas. E subam para a montanha. Quando eu der a ordem, quebrem os cântaros e toquem as trombetas. Porque as tochas estavam dentro dos cântaros. Então, quando os cântaros foram quebrados, as tochas brilharam. E ao toque da trombeta, o exército inimigo foi desbaratado. Deus está chamando você hoje à noite para quebrar o cântaro, deixar brilhar a tocha que há dentro de você e ouvir a voz profética. A trombeta é a voz do profeta. Gideão, já maduro, sai para esse combate e traz a vitória nas mãos. Agora não mais alguém que estava se escondendo no lagar para malhar o trigo, mas alguém que entendia que Deus estava no governo de todas as coisas. Alguém que sabia que não era pelo tamanho do exército que ia vencer a guerra, mas por causa da presença do Senhor. Eu não sei se nessa reunião tem algum Gideão. E em que fase da vida de Gideão você está? Guerras todos nós estamos enfrentando todos os dias. Alguns estão vencendo mais do que perdendo. Outros estão perdendo mais do que vencendo. Mas eu preciso te dizer, o que faz diferença entre a vitória e a derrota é a sua postura. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo. Então eu quero convidar todos os valentes a ficarem de pé.